Índice suprassensível. 1.8 Teosofia. A palavra teosofia é de origem grega, theos Deus, e sopos sabedoria, significando literalmente sabedoria divina, ou conhecimento divino. A teosofia é um corpo de conhecimento que sintetiza filosofia, religião e ciência. Embora essa afirmação não seja reconhecida universalmente, mas apenas por simpatizantes do ocultismo, pois creem que tanto hoje como na antiguidade, a teosofia se constitui na sabedoria universal e eterna presente nas grandes religiões, filosofias e nas principais ciências da humanidade, e pode ser encontrada na raiz ou origem, em maior ou menor grau, dos diversos sistemas de crenças ao longo da história. A teosofia foi apresentada ao mundo moderno por Helena Blavatsky, no final do século XIX, e desde então vem sendo divulgada por teosofistas em diversos países. Com seu caráter interdisciplinar, a teosofia proporciona uma ponte entre as diversas culturas e tradições religiosas. Segundo Blavatsky, teosofia é conhecimento divino ou ciência divina. 1.9 Umbanda. Umbanda é uma religião brasileira que sincretiza vários elementos, inclusive de outras religiões como o catolicismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras e a religiosidade indígena. A palavra Umbanda deriva de Mbanda, que em quimbundo significa sacerdote ou curandeiro. Acredita-se também que a palavra Umbanda seja uma derivação da expressão a banda de em homenagem a seus fundadores, Zélio Fernandino de Moraes e seu guia espiritual, Caboclo das Sete Encruzilhadas. 1.10 Hinduísmo. O hinduísmo é uma tradição religiosa, que se originou no subcontinente indiano. Frequentemente é chamado de Sanatana Dharma por seus praticantes, frase em sânscrito que significa eterna, perpétua, Dharma, lei. Num sentido mais abrangente, o hinduísmo engloba o brahmanismo, a crença na alma universal, Brahman. Num sentido mais específico, o termo se refere ao mundo cultural e religioso, ordenado por castas, da Índia pós-budista. De acordo com o livro História das Grandes Religiões, o hinduísmo é um estado de espírito, uma atitude mental dentro de seu quadro peculiar, socialmente dividido, teologicamente sem crença, desprovido de veneração em conjunto e de formalidades eclesiásticas ou de congregação. E ainda substitui o nacionalismo. Entre as suas raízes está a religião védica da Idade do Ferro na Índia e, como tal, o hinduísmo é citado frequentemente como a religião mais antiga, a mais antiga tradição viva ou a mais antiga das principais tradições existentes. É formado por diferentes tradições e composto por diversos tipos, e não possui um fundador. Estes tipos, subtradições e denominações, quando somadas, fazem do hinduísmo a terceira maior religião, depois do cristianismo e do islamismo, com aproximadamente 1 bilhão de fiéis, dos quais cerca de 905 milhões vivem na Índia e no Nepal. Outros países com populações significativas de hinduístas são Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Malásia, Singapura, Ilhas Maurício, Fiji, Suriname, Guiana, Trinidade e Tobago, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. O vasto corpo de escrituras do hinduísmo se divide em Shruti revelado, e Smriti lembrado. Estas escrituras discutem a teologia, filosofia e a mitologia hinduísta, e fornecem informações sobre a prática do Dharma, vida religiosa. Entre estes textos, os Vedas e os Upanishads possuem a primazia na autoridade, importância e antiguidade. Outras escrituras importantes são os Tantras, os Agamas, Siktários, e os Puranas, além dos épicos Mahabharata e Ramayana. O Bhagavad Gita, um tratado do Mahabharata, narrado pelo deus Krishna, costuma ser definido como um sumário dos ensinamentos espirituais dos Vedas. Os hindus acreditam num espírito supremo cósmico, que é adorado de muitas formas, representado por divindades individuais.
O hinduísmo é centrado sobre uma variedade de práticas que são vistos como meios de ajudar o indivíduo a experimentar a divindade que está em todas as partes, e realizar a verdadeira natureza de seu ser. A teologia hinduísta se fundamenta no culto aos avatares, manifestações corporais, da divindade suprema, Brahma. Particular destaque é dado a Trimurti, uma trindade constituída por Brahma, Shiva, e Vishnu. Tradicionalmente o culto direto aos membros da Trimurti é relativamente raro. Em vez disso, costumam-se cultuar avatares mais específicos e mais próximos da realidade cultural e psicológica dos praticantes, como por exemplo Krishna, avatar de Vishnu e personagem central do Bhagavad Gita. Os hindus cultuam cerca de 330 mil divindades diferentes. 1.11 Budismo. Pali/sânscrito, Buda Dharma, é uma religião e filosofia não teísta, abrangendo uma variedade de tradições, crenças e práticas, baseadas nos ensinamentos atribuídos a Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, Pali/sânscrito, o Iluminado. Buda viveu e desenvolveu seus ensinamentos no nordeste do subcontinente indiano, entre os séculos 6 e 4 a.C. Ele é reconhecido pelos adeptos como um mestre iluminado que compartilhou suas ideias para ajudar os seres sencientes a alcançar o fim do sofrimento, ou dukkha, alcançando o nirvana, Pali, nibbana, e escapando do que é visto como um ciclo de sofrimento do renascimento. O budismo pode ser dividido em dois grandes ramos, Theravada, a doutrina dos anciões, e Mahayana, o grande veículo. A tradição Theravada, que descende da escola Vibhajyavada do tronco Sthaviravada, é o mais antigo ramo do budismo. É bastante difundido nas regiões do Sri Lanka e sudeste da Ásia. Já a segunda, Mahayana, é encontrada em toda a Ásia Oriental e inclui, dentro de si, as tradições e escolas Terra Pura, Zen, budismo de Nichiren, budismo tibetano, Tendai Shingon. Em algumas classificações, a Vajrayana aparece como subcategoria de Mahayana, entretanto é reconhecida como um terceiro ramo. Mesmo o budismo sendo uma prática muito popular na Ásia, os dois ramos são encontrados em todo o mundo. Várias fontes colocam o número de budistas no mundo entre 230 milhões e 500 milhões, tornando-o a quinta maior religião do mundo. As escolas budistas variam sobre a natureza exata do caminho da libertação, a importância e canonicidade de vários ensinamentos e, especialmente, suas práticas. Entretanto, as bases das tradições e práticas são as três joias: o Buda, como seu mestre, o Dharma, os ensinamentos, e a Sangha, a comunidade budista. Encontrar refúgio espiritual das três joias ou três tesouros é, em geral, o que distingue um budista de um não budista. Outras práticas podem incluir a renúncia convencional de vida secular para se tornar um monge, Sannyasi, Pali, Bhikkhu, ou monja, Sannyasi, Pali, Bhikkhuni. 1.12 Sufismo. Sufismo é conhecida como a corrente mística e contemplativa do Islão. Os praticantes do sufismo, conhecidos como sufis ou sufistas, procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, utilizando-se, dentre outras técnicas, da prática de cânticos, música e dança, o que é considerado prática ilegal pela Sharia de vários países muçulmanos. O termo sufismo é utilizado para descrever um vasto grupo de correntes e práticas. As ordens sufis, tarikas, podem estar associadas ao Islã sunita, Islã xiita, a uma combinação de várias correntes, ou a nenhuma delas. O pensamento sufi se fortaleceu no Médio Oriente no século VIII e hoje encontra-se por todo o mundo. Entretanto, sua origem é atemporal. Na Indonésia, assim como muitos outros países da Ásia, Oriente Médio e África, o islamismo foi introduzido através das ordens sufis. De acordo com as grandes escolas de jurisprudência islâmica, o sufismo é considerado como um movimento herético,
tendo sido, por isso, perseguido inúmeras vezes ao longo da história. 1.13 Cabala. Cabala é uma sabedoria que investiga a natureza divina. Cabalá é uma palavra de origem hebraica que significa recepção. A Cabalá, corpo de sabedoria espiritual mais antigo, contém as chaves, que permaneceram ocultas durante um longo tempo, para os segredos do universo, bem como as chaves para os mistérios do coração e da alma humana. Os ensinamentos cabalísticos explicam as complexidades do universo material e imaterial, bem como a natureza física e metafísica de toda a humanidade. A Cabalá mostra em detalhes como navegar por este vasto campo, a fim de eliminar toda a forma de caos, dor e sofrimento. Durante milhares de anos, os grandes sábios cabalistas têm nos ensinado que cada ser humano nasce com o potencial para ser grande. A Cabalá pode ser o meio para ativar este potencial. A Cabalá sempre teve a intenção de ser usada, e não somente estudada. Seu propósito é trazer clareza, compreensão e liberdade para nossas vidas. 2. Os atuais gentios. Cada corrente religiosa costuma considerar como atuais gentios os adeptos das demais crenças, bem como os que não têm nenhuma crença. No geral, ainda não conseguimos agir como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Pelo fato de interpretarmos as leis divinas de determinada maneira, entendemos que todos os que as interpretam diferentemente estão em erro. Trata-se de um atavismo que devemos superar, sob pena de estagnação espiritual. Gandhi era hinduísta, mas tinha Jesus como o maior dos mestres. Francisco Cândido Xavier respeitava verdadeiramente todos os trabalhadores do bem. Divaldo Pereira Franco foi à Índia pedir a benção de Satya Sai Baba. Quem não sente profunda admiração por Madre Teresa de Calcutá e todos os homens e mulheres que marcaram a história com suas ações nobilitantes? A resistência que alguns espíritas opõem aos umbandistas, aos leitores da obra mediúnica de Pietro Baldi e uma série de outros espíritos e médiuns não encontra respaldo nas lições de Jesus nem nas obras da codificação, pois Kardec nunca limitaria seus conhecimentos apenas ao que fosse estritamente espírita. Conhecer as outras formas de pensar é salutar, até para se fazer uma escolha consciente e firme. Se alguém, depois de ser espírita, resolver mudar de credo, nada perde a doutrina espírita, pois aquele crente tinha, desde o começo, maior inclinação pela outra crença, e apenas não tinha se certificado das próprias inclinações. O mesmo se diga de Valdo Vieira, que psicografou vários livros de autoria de André Luiz, e, posteriormente, resolveu não mais ser espírita. Isso não invalida sua participação na materialização no mundo terreno daquelas importantes revelações. E assim por diante. Enquanto não nos libertarmos do sectarismo, do facciosismo, do exclusivismo, do egoísmo, do egocentrismo e de outras tantas formas pouco caridosas e antifraternas de pensar, estaremos despreparados como cristãos, pois Jesus valorizou judeus e samaritanos, romanos e gregos, e todos os homens e mulheres com os quais teve oportunidade de manter contato, exemplificando o amor acima de quaisquer barreiras. Ou somos cristãos, portanto, universalistas, ou não somos e estaremos revivendo os velhos tempos de exclusivismo, que já nos fizeram muito mal e ainda continuarão fazendo indefinidamente. Não há mais gentios, pois sabemos que somos uma única família, incluindo até os seres que iniciam a sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Quanto mais isso valerá em relação aos demais seres humanos. 2.1 A caridade verdadeira. A verdadeira caridade é a que se exerce com a maior amplitude possível, sem excluir ninguém nem situação alguma. Sem colocarmos nossas mãos, nosso pensamento, nossos olhos, nosso coração a serviço da humanidade, não estaremos avançando na estrada da evolução. No máximo, conseguiremos repetir o que já realizamos no passado, ou seja, movimentarmos-nos de um lado para outro,
Ao ferirmos vantagens materiais e usarmos as pessoas como objetos, e, no final, sofrendo o retorno da lei de causa e efeito. A caridade deve estar em todas as nossas iniciativas, que devem ser muitas, nas grandes como nas pequenas coisas. A respeito, vale a pena os queridos leitores tomarem conhecimento da mensagem intitulada Jesus, de autoria do Espírito João de Freitas, constante do livro Luz em Gotas, psicografada por Gilberto Pontes de Andrade, então encanado. Eu bem te sinto, Jesus, no meu coração, quando penso nos que sofrem e quando meu desejo é dar lenitivo aos que choram. É o desejo de te agradar que me anima a fazer o bem, que me inspira na luta contra a iniquidade e me encoraja na batalha pela justiça entre os homens, que me dá alento para bradar pela paz e a vigor em minha fé no direito, que me incentiva a ser um artífice da felicidade doméstica, que me torna alegre na companhia de todas as criaturas e me incute o respeito aos velhos e às crianças. A tradição risonha da tua natividade povoou-me a infância de sonhos, que me fizeram feliz na doce ilusão e no róseo encantamento da noite enluarada da tua vinda à terra. Tua vida iluminada foi o exemplo perene e inexaurível do teu amor à humanidade inteira. E tua morte, nobre em seu anonimato, preparou-me para lutar pelo direito, pela verdade e justiça, contra as iniquidades, mentiras e injustiças que perseguem, principalmente, os homens de boa vontade. Filho de Deus, só não te entende e acredita na tua sinceridade quem não vê a grandeza de Deus, manifestada na obra maravilhosa da criação. A moral que pregaste assenta-se nos princípios eternos, os quais não podem ser contestados em sã consciência e de boa mente. Sentimos-nos imensamente pequenos frente à grandeza da tua pessoa, de tuas ideias e da nobreza constante das tuas atitudes. Nasceste numa rústica manjedoura e morreste no dorso do Calvário, sendo exemplo de desapego às coisas passageiras do mundo. Mas, teu fúlgido espírito vive até hoje iluminando nossas consciências, com a luz sempiterna dos teus ensinamentos. Encimaram-te na cruz do desprezo com o dístico Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, para que o povo escarnecesse da tua exemplificação. Mas, teu reinado se prolonga pela eternidade, enquanto reinos e impérios humanos sucedem-se e extinguem-se, a fim de que somente tu permaneças como Senhor absoluto das consciências bem formadas e dono de todos os corações na terra e no céu, que só pensam em ti na grandeza da tua sabedoria e de teu amor a todos os seres viventes. Que assim seja, Senhor. 2.2 Nenhuma ovelha se perderá. A afirmativa de Jesus é taxativa e significa que nenhum espírito deixará de se transformar, cedo ou tarde, em espírito puro. Portanto, quem nos impõe sofrimentos também será perfeito, dentro da relatividade humana. Quem nos escandaliza será nosso companheiro de empreitadas em favor do progresso da humanidade. Quem achamos inferior será uma estrela espiritual. Quem julgamos não merecer a verdade poderá nos estender a mão salvadora em algum momento da nossa caminhada. Jesus não dispensou a ajuda do Cireneu, que tinha músculos possantes, não tem condições de realizar sozinho o esclarecimento das suas ovelhas, que somos todos os habitantes da terra. Contou com a boa vontade de Madalena para divulgar a notícia de que continuava vivo, depois da morte do corpo. Fez de Saulo, que era homicida, um divulgador do amor e assim por diante. Temos de aprender essa lição, que repete aquela outra: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. 2.3 A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Os prezados leitores podem confiar na informação que foi passada neste livro de que Jesus se preocupou muito mais em exemplificar do que em ensinar por outra forma, pois a linguagem do exemplo é universal, enquanto que os idiomas separam os seres humanos, ou, pelo menos, dificultam seu intercâmbio.
Estudemos a exemplificação de Jesus muito mais que as palavras que se lhe atribuíram e estaremos mais próximos dos nossos irmãos e irmãs em humanidade e de todas as criaturas de Deus e, assim, mais próximos do Pai Celestial. Fim.